Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu quero chamar a sua atenção para mais uma reflexão de conflitos sociais, de conflitos étnicos. Você vem acompanhando essa semana que se passou sobre as minhas postagens em decorrência do 13 de maio de 1888, onde a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que deu aí a abolição, o fim da escravatura, da escravidão no Brasil, pelo menos no papel e entre aspas. Mas eu quero conversar com você um pouco, você que é afro-brasileiro, você que é afro-americano, você que é afro-mexicano, haitiano, enfim, qual o país em que você está e você é da cor da pele. Você é dessa cor linda, bonita, maravilhosa, ascendente, descendente de um povo de reis, rainhas, príncipes e princesas, de um povo aguerrido, um povo guerreiro, um povo forte e um povo, acima de todas essas qualidades, um povo extremamente intelectual, inteligente, culto da arquitetura, da engenharia, da medicina, da religião, da cura, enfim, e da filosofia. Muito bem, eu quero começar essa live de hoje falando com você sobre o negacionismo. Você acredita que existem patrícios, irmãos de pele, que negam a escravidão, que negam a maldade de Hitler, que negam o nazismo, o neonazismo, que negam a ideia, o conceito, a busca pelo direito de indenização aos escravos, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Eu quero começar esta transmissão fazendo uma ilustração. Imagine você está na sua terra, lá na África, seja qual for o país do continente africano. Você tem a sua cultura, a sua tradição, o seu idioma, você tem o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus irmãos, você tem os seus filhos e os seus avós. Tudo vai muito bem. Você está no seu lugar, né? Na sua terra natal, você está dentro do seu domínio, né? Dentro do seu conforto. E de repente chegam homens brancos, belgas, ingleses, franceses, portugueses, enfim, com um poder de persuasão, com um poder de coação, com um poder de armas de fogo, com um poder de enganar você através da hipnose, através da sugestão, através da fala, da dicção, através das promessas e pregando um outro Deus através da religião, condenando a sua religião, satanizando, demonizando as suas entidades, os seus anjos, os seus guias, prometendo-lhes uma vida melhor. E de repente, quando você menos espera, toda a sua casa, a sua família é amarrada, acorrentada. E você é levado para um outro continente. Você é levado para as Américas do Norte, para a América do Norte, América do Sul. Você é levado para vários países, inclusive para o Brasil. Você não veio porque você quis, nem você, nem sua mãe, nem seu pai, nem seus familiares, nem sua esposa, nem seus filhos. Mas você veio obrigado, preso, escravizado, torturado. Chegando aqui no Brasil, em uma terra que não é sua, e também muito menos de Cabral, muito menos das suas caravanas, dos portugueses e da família imperial.
Já haviam habitantes aqui, os indígenas, os selvagens, os silvíticos, os das fauna e da flora, da floresta amazônica. E de todas as praias, todos os litorais brasileiros, lindos, deslumbrantes, maravilhosos, com frutas à vontade, uma terra que tudo que se planta dá, rica em minérios, rica em pedras preciosas, uma terra maravilhosa, um paraíso, uma terra prometida, ou um jardim do Éden. Mas o que eu quero dizer é, você é trazido para cá como escravo. Você perdeu a sua terra lá no continente africano. Você perdeu a sua propriedade, o seu terreno, os seus animais, sua criação, sua lavoura, sua agricultura. Você perdeu o seu trabalho, perdeu a sua identidade. E foi torturado e trazido como um animal para cá. Bem como os brancos vieram, como senhores, escravagistas, torturadores, chegando aqui, tomaram a terra, à força. Eu gostaria de dizer que esse foi o primeiro movimento sem terra, mas não, seria uma ofensa comparar a ação do Império Europeu, do Império Português, quando chegam na costa dos litorais brasileiros, desde a Bahia, Ceará, Pernambuco, Fortaleza, o Nordeste, e até chegar Rio de Janeiro, Santos. Por quê? Desembarcaram e meteram bala, meteram fogo, mataram, estupraram, mataram, abusaram, escravizaram os índios. Tomaram a força, a apropriação indébita, ladrões, perversos, homens cruéis, com todo o requinte de crueldade. E tomam uma terra que não é deles, porque eles têm poder de fogo no seu tempo e são numerosos e numerosos. E de repente, passa-se séculos e a sua descendência, você, afro, que veio da África, recebe uma carta, há uma lei agora. Você está liberto. Você não é mais escravo. Mas e aí? Como que você vai viver se aquilo que era dos índios agora é dos homens brancos? Se aquilo que era das tribos brasileiras, dos guaranis, tupis guaranis, agora é do homem branco que tomou, roubou e não dá nada, nem sequer um metro quadrado, nem sequer um pedacinho de terra para você que é descendente de escravo construir ou reconstruir, se recompor e ter o seu pedaço de terra. Fica a pergunta, é justo que só os descendentes de europeus, é justo que só os descendentes de portugueses tenham posses no território, no solo brasileiro? E aqueles que tinham as suas posses na África não tenham o direito de indenização a nada? Você já parou para pensar sobre isso? Quais as heranças de terra que os seus antepassados deixaram para você? Já parou para pensar na disparidade, na discrepância gritante entre a periferia, o subúrbio, favelas e bairros bem planejados, como os Jardins, Higienópolis, Jardim Paulista, Morumbi? Já parou para pensar nisso? Por que é que a maioria das pessoas que moram nesses lugares tem grandes terrenos, casas, mansões, posses, enquanto que
Os descendentes de africanos moram em morros, em favelas, em comunidades, nos guetos, nos subúrbios. Você nunca parou para pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque com a Lei Áurea, os escravos não tinham para onde ir. Então, ir para onde? Sem posse, sem dinheiro, sem comida, sem gado, sem nada. A não ser continuar nas terras, na produção do açúcar, de cana, como boias frias, como escravos, continuar ali para ter o que comer e onde dormir. Continuar no plantio de café e tantas outras coisas do seu tempo. Mas aqueles que foram ganhar a vida conseguiram, senão, subir as serras, subir os morros, como é o estado do Rio de Janeiro, e construir a sua casa de pau a pique, de galhos de madeira, de barro, de argila, para poder ter um lugar para morar. Mas, e mesmo assim, o poder público se autorroga, se outorga em esse espaço pertence ao governo, este espaço pertence a isso, este espaço, você está entendendo? Por mais incrível que pareça, existe afro-brasileiro que não concorda na indenização de posses, de moradia aos afro-brasileiros, aos descendentes de escravos do passado. O que você acha disso? Eu quero que você assista comigo agora, nesse vídeo, o depoimento desta quilombola. Você vai saber o que eu estou falando. Neste terceiro vídeo agora, eu vou responder mais uma pergunta e eu vou refutar, eu vou rebater, não é? Ao que o nobre colega, muito inteligente, viu? Aqui não tem nada de ódio, de raiva, não. Tem tristeza, chateação. Porque você é tão negro quanto eu, você é tão afro-brasileiro quanto eu também. E me deixou triste, mas muito inteligente. Use a sua inteligência para o bem. Use a sua inteligência a seu favor e a favor dos seus, da sua comunidade. Use a sua inteligência para propagar a igualdade entre negros e brancos, entre afro-brasileiros e indo-europeus, entre pretos e brancos, entre brancos e amarelos, etc. Negacionismo que tenta justificar a Preta Gil, acusando-a de promíscua, não é? Olha só, quando eu disse, aquele dia nós conversamos, que o teu presidente, o Jair Messias Bolsonaro, em uma pergunta, a Preta Gil pergunta para ele assim, se os teus filhos se relacionassem ou casassem com uma negra, qual seria a sua posição? Ele diz, olha, eu eduquei muito bem os teus filhos para não se envolver com promiscuidade, inclusive com gente da tua espécie, da tua família, como é o teu caso. A Preta Gil perguntou para ele qual seria a reação dele como pai, o Bolsonaro, se um dos filhos dele se relacionasse com ela, a Preta Gil. Porque a sua justificativa a essa fala do Bolsonaro, quando eu disse, você disse que o Bolsonaro se referia a Preta Gil. Se o Bolsonaro... Ainda você foi preconceituoso, você discriminou ela também, porque assim, meu querido, veja só, no mundo aqui ninguém é santo. A Bíblia diz, e Paulo vai dizer, que todos os homens pecaram e todos os homens estão longe, separados da glória de Deus. Ok? O salmista Davi, ele vai dizer que Deus é um pai que conhece os seus filhos e sabe da nossa estrutura. Tá entendendo disso? Tá dando para entender? Agora,
Quem é você? Quem é o Bolsonaro? Quem sou eu para julgar os feitos, as aventuras sexuais ou não de Preta Gil? O que eu achei também uma falta de sensibilidade sua por uma pessoa, em primeiro lugar, em segundo lugar por uma mulher, em terceiro lugar por um ser humano, em quarto lugar por uma afro-brasileira como você, que está passando por um processo muito complicado, difícil, na luta pela vida contra um câncer. Mas você se usurpou de tudo isso na esfera e no altar da santíssima verdade, da pátria, família, Deus, verdade, justiça, adúltera, adúltero, promíscua, promíscua, num exemplo de família. Onde você diz que Bolsonaro estava com razão, porque ele estava se referindo a Preta Gil, porque em uma declaração de uma entrevista, um dia ela disse que teve relações com vários homens. Muito bem. Então Bolsonaro está com razão, não é? Mas a pergunta da Preta Gil é se os teus filhos se relacionassem ou casassem com uma mulher negra, qual seria a sua opinião? Ele não diz se os meus filhos se relacionassem, namorassem ou casassem com você, Preta Gil. Ele disse que ensinou e educou seus filhos a não se envolverem com promiscuidade. Quando ele diz isso, ele está colocando todas as mulheres negras, pretas, ele está colocando todas as mulheres afrodescendentes, afro-brasileiras, como promíscuas, como prostitutas ou como vagabundas. Será que você não entendeu isso? Sua mãe é branca? Com todo respeito? Indiretamente ou diretamente, o teu presidente disse que a tua mãe, não pelo fato de ela ser mulher e pelo fato de ela ser negra, ela é uma pessoa promíscua. Você concorda com isso? A minha mãe era negra. E eu não concordo com as palavras de Bolsonaro. Porque minha mãe nunca foi promíscua. Nunca foi garota de programa. Nunca foi, como diz uma vagabunda. Mas uma negra aguerrida, guerreira, que lutou uma rainha pelos seus filhos. Entende? Sofreu racismo muitos anos da sua vida. Por parte dos meus tios brancos. Foi humilhada na casa da minha avó. Comeu pão que o diabo amassou. Então, eu não admito, cara, eu não admito você apoiar a fala de um mentecapto, de um energúmeno, de uma representação exasperada com biotipo e caracteres branco-europeu, nazista, racista, em colocar todas as mulheres do mesmo nível e patamar como promíscuas mulheres negras. Você deveria se envergonhar disso, sabe? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar sobre a história da humanidade? Personagens brancas e promíscuas? Será que o teu ilustrado e culto presidente Bolsonaro conhece história? Você já ouviu falar em Maria Antonieta, arquiduquesa da Áustria e rainha consorte da França? Adúltera e promíscua. Ela era negra? Não, ela não era negra. Ela era branca, cara. Você já ouviu falar no príncipe Andrew, da família britânica da Inglaterra, cheia de protocolos e nome Fox? Uma família completamente racista, cuja rainha que morreu negou ali o carinho, a atenção, a incorporação, a inclusão da mulher do seu neto, que é uma afro-americana? Muito bem.
Você já deu uma olhadinha também nesse príncipe Andrew, que foi condenado, processado, porque ele estuprou um menor da família britânica? Mas aí pode, né? Vamos ver, você vai negar isso também, cara? Se ele fosse negro, você estaria apoiando, condenando ele? E o ex-presidente americano Donald Trump e o ex-presidente Bill Clinton, que frequentavam as festas de orgias de Jeffrey, aquele policial que matou asfixiado com o joelho em cima de George Floyd nos Estados Unidos, décadas antes, ele sempre foi rico, bem de vida, e produzia as suas festas, não é? Produzia as suas orgias com moças, imigrantes ou menores ali mesmo dos Estados Unidos, em uma ilha secreta, onde o Donald Trump ia para ter relações sexuais com menores de idade, aonde ia Bill Clinton também. Mas eles são brancos, isso não é promiscuidade, né, meu querido? Eles podem, não é? Eles podem, mas eles são brancos, são exemplos. São os exemplos, os ícones que o teu presidente adora e ama. Bem como também o seu presidente estava de conchavo, de conluio com o marqueteiro de Donald Trump, que pertence à Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que persegue e mata preto, negro lá nos Estados Unidos. É o teu presidente, meu querido. O marqueteiro de Donald Trump, que Bolsonaro estava contratando, querendo, para dar ideais para sua campanha no Brasil. Contou com o apoio desse cara, esse marqueteiro de Donald Trump, extremamente de direita e racista. Você deveria ter vergonha na sua cara de dizer que é de direita. Você precisa aprender história. Você precisa ter um pouco mais de humanidade. Tá bom? Um presidente que compra, o teu presidente Jair Messias Bolsonaro, um presidente que compra caixas e caixas de Viagra, caixas e caixas de próteses peniana, caixas e caixas de leite moça, não é promíscuo? Por quê? Porque ele é branco? Antes de você falar de Preta Gil, que pertence à sua etnia, meu querido, você deveria parar e pensar em milhões e milhões e milhões de reais gastos em orgias lá em Brasília com os militares. Lá em Brasília com peles de borracha. Pra quê? Não é Deus, Padre, família? A família acima de tudo! Deus acima de tudo! Igreja evangélica, família! Eu não gosto de homossexual, tá bom? Eu não gosto de isso, daquilo, outro, tá bom? Mas, por que será que um presidente compra caixas e caixas de prótese peniana? Hein, meu querido? E caixas e caixas de Viagra e leite moça. A festa do cabide em Brasília, rapaz. E você vem querer pagar de senhor moralista e criticar Preta Gil? Tá na hora de você se converter, renascer de novo. Escuta a música do Aragão. Se preto de alma branca. Escuta essa música. Para pensar. Volta à sua razão, meu querido. Você é jovem e você é muito inteligente. Tá bom? E agora eu vou colocar aqui os vídeos, não é? Para que vocês vejam, ok? Inclusive, os vídeos que você disse que não tinha ciência disso, que você lida com fatos. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, o YouTube inteiro, não é? O UOL, todo mundo tem esses vídeos. O Google, o Wikipédia, o TikTok, todo mundo tem esses vídeos. Menos o senhor, que é negacionista. Quando o Bolsonaro diz que o seu avô, que ele é neto, e seu avô lutou na guerra de Hitler, quando lhe perguntam para ele se ele entraria no exército, ele entraria, qual o problema? Mesmo milhões de pessoas morrendo, Hitler era um grande estrategista. Negacionismo do holocausto, de mortes, falta de respeito. Quando perguntaram para ele sobre as pessoas que estavam morrendo, ele disse que era Messias, mas não era Jesus e não ressuscitava mortos.
Pelo amor de Deus, cara, abre a sua cabeça, sabe? Abre a sua cabeça e cuidado com os seus discursos, porque dependendo do lugar onde o senhor estiver e ficar falando essas coisas, o senhor pode ser linchado. É muito perigoso. Tá bom? Procura uma ajuda psiquiátrica, procura uma ajuda espiritual, não é? E eu vou colocar aqui uma sequência de livros que pode te ajudar, não é? E as declarações do teu presidente, as aberrações que o teu presidente faz. Tá bom? Muito obrigado por hoje, que Deus abençoe a todos nós. E também o vídeo da Quilombola, falando tudo o que eu falei aqui sobre a invasão da Marinha, a tomada do Rio Negro, do Rio dos Macacos, não é? A tomada das terras, o assassinato dos pais delas. Da mesma forma que os portugueses fizeram quando vieram aqui para o Brasil, tomaram a terra dos índios, tomaram os seus rios, suas florestas, sua comida, os militares brasileiros também fizeram isso. Mesmo o governo tendo dado para eles, os quilombolas, o Rio dos Macacos e as suas terras, com documento e tudo, eles tomaram o lugar, expulsaram, espancaram e mataram. Aí você acha que tá certo a Marinha do Brasil? Tá certo os brancos do Brasil? Tá certo o governo do Brasil? Tá certo o teu presidente? Tá certo destruir os quilombolas? Tá certo tomar a terra para fazer agricultura, para fazendeiro corrupto? Tá certo tomar a terra para fazer grilhagem? Tá certo tomar a terra para fazer exploração ali de minas, né? Tirar os metais, né? Do garimpo ilegal? Tá certo? Deixar então que todos que estão envolvidos, tráfico, narcotráfico, políticos, brancos, destruam os negros e destruam os quilombolas e os indígenas? Afinal de contas, que afro-brasileiro você é? Muito obrigado. O segundo vídeo. E quando eu falo de negacionismo, pessoal, acompanha comigo. O negacionismo, não é? O negacionismo do direito à indenização aos negros após a abolição. Por que isso? É muito triste nós falarmos de história quando fatos reais que chocaram a humanidade e fizeram o céu chorar, deixando sequelas e traumas em gerações que carregaram e carregam até hoje. Por serem, aliás, nascidos ascendentes, descendentes das etnias massacradas e abandonadas ao relento, ao Deus dará. Negacionismo, pare e pense como ele é perverso, pernicioso, tóxico, odioso. Como no caso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em um discurso em outubro de 2010, no Congresso Sionista, em Jerusalém, Netanyahu mencionou o encontro ocorrido em novembro de 1941, referindo-se à Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Na Alemanha, entre Hitler e o então grande Multi de Jerusalém, Haj Amin al-Husseini, o alto muçulmano na Palestina, que estava sob mandato britânico. Naquele momento, Hitler queria exterminar os judeus. São as palavras de Benjamin Netanyahu. Ele diz que, naquele momento da Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele não queria exterminar os judeus. Eu não sei se o Benjamin Netanyahu havia tomado, bebido, cheirado algum tipo de entorpecente. Porque olha o que ele diz.
no Congresso Sionista de Jerusalém. Lembrando que Benjamin Netanyahu pertence ao partido de extrema direita. Olha lá o que ele disse. Naquele momento, Hitler não queria exterminar os judeus. Não. Só queria expulsar os judeus da Alemanha. Então, Haj Amin al-Husseini procurou Hitler e disse: se expulsá-los, o grande muçulmano procurou Hitler e disse: olha, se você expulsar os judeus da Alemanha, o que vai acontecer? Todos virão para cá, narrou Netanyahu. Então, o que devo fazer com eles? Perguntou a Adolf Hitler. Ele respondeu, Haj Amin al-Husseini respondeu a Hitler: queime-os, completou o primeiro-ministro. Essa foi a fala e o passar o pano na cabeça de Hitler de um filho de judeu Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. A pergunta é: como é que um homem extremamente judeu, de mãe e pai judeu, pai professor de história, consegue chegar a uma conclusão mental dessa, de querer inocentar Hitler, de querer culpabilizar todo o genocídio, todo o holocausto, todas as torturas com crianças, com idosos, com mulheres, com adolescentes, com mães de família, com pais de família, nas câmaras de gás, cremação, matava com armas, torturava, jogava nas valas. Como que Benjamin Netanyahu tenta dizer que a culpa foi de Haj Amin al-Husseini, querendo assim acender o estopim de raiva, ódio e vingança em toda a Palestina, no Oriente Médio, jogando então a culpa do genocídio e do holocausto em um muçulmano. Perceba que o negacionismo é uma doença. O negacionismo não é de quem está raciocinando bem. O negacionismo é uma toxicidade de quem sofre de uma sociopatia étnica, uma sociopatia racista, xenofóbica, como é o caso de Benjamin Netanyahu, querendo colocar a culpa no povo muçulmano, em um líder muçulmano. Da mesma forma em que eu conversei com uma pessoa esses dias, e ela dizia que o negro não tem direito à terra no Brasil. E que aquele rapaz que foi ministro da cultura, se eu não me engano, um rapaz afrodescendente, afro-brasileiro, quando ele tinha suas falas com tons racistas contra os afro-brasileiros, contra negro, contra preto, ele também disse que concordava com as falas desse rapaz que era ministro, se não me engano, da cultura, enfim. Ou ministro da cultura mesmo. Ele disse que ele está certo, porque o negro não tem que ter as coisas, conseguir as coisas de mão beijada. O negro tem que trabalhar, tem que sofrer, tem que suar para ter. Mas eu pergunto, quando é que os brancos brasileiros, não esses agora, mas do tempo do Império da Escravidão, quando é que eles suaram, que eles trabalharam para ter alguma coisa no Brasil, se não tomaram uma terra que não lhes pertencia, que não era deles? Hein, meu querido? Se eles que vieram para cá e trouxeram nosso povo escravo, roubaram, mataram, invadiram, assassinaram,
Se eles são os perversos, os vilões, os algozes do povo afro-brasileiro e do povo indígena, como é que você diz que o negro não tem direito à indenização e que o negro tem que suar para ter como se não foi lhes dada a oportunidade? Como? Me explica. Como que você vai ter? Como que você vai conquistar? Se até para comer a manga do pé lhes era proibido, ele tinha que ser castigado. Ah, a mentira da manga com leite, não podia comer as carnes dos animais, comia-se o resto e daí vem surge a feijoada, rapaz. Que espécie de afro-brasileiro você é? Um negacionista. Um negacionista. Sem dinheiro, sem trabalho, sem terra para lavar, para lavrar, para plantar, fazer agricultura, para produzir os seus meios. Como iam ganhar dinheiro? Como iam ter uma posse de uma terra se tudo estavam alforriados, estavam escravizados, lutavam 10, 15, 20 anos trabalhando como eram escravos, de forma abusiva, para juntar dinheiro, para comprar a sua carta de libertação? E mesmo assim o Senhor não dava, tomava o dinheiro e não dava. Como que o negro ia ter dinheiro para comprar terra nesse país, sendo que os brancos roubaram e não davam porque eram perversos? Que espécime de negro, de preto, que espécime de afro-brasileiro você é? Diz para mim. Aí ele diz que o nazismo era de esquerda, porque o Bolsonaro diz que o nazismo era de esquerda, mas o Bolsonaro foi desmentido por professores da USP, por professores de faculdades, por professores de história do mundo inteiro. E está lá na Alemanha que o partido nazista nunca foi socialista, nunca foi de esquerda, mas usou o socialismo como estratégia para atrair pobres alemães e trabalhadores. E ainda você diz que o Bolsonaro está certo? Assim como o negacionismo de Bolsonaro quanto à Covid-19, as mortes, aos milhares, ao contágio forte e o repúdio ao uso das máscaras. O negacionismo da vacina, da eficiência da vacina. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você que é da minha cor. Na época da Covid-19, eu estava dentro dos hospitais, vendo mais de 100 corpos descer por dia por causa da Covid-19. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Na época do Covid-19, aqui na Zona Leste de São Paulo, o líder e fundador da Casa de Belém, que cuidava de pessoas com problemas de dependência química, de nóia, de drogado, da rua, essas pessoas judiadas e vítimas do tráfico de drogas, o pai Dorival, o irmão Dorival, que é um homem que eu amei e amo até hoje, e ele está com Deus, amei no sentido de irmão, de um homem, de um pai de verdade, em reunião comigo, quando ele me chamou para trabalhar lá, para cuidar da casa, chamou eu, mas o irmão Vladimir, que é psicólogo, todos nós ali íamos trabalhar para cuidar de idosos e de pessoal de rua e de pessoal com dependência química. Esse pessoa que eu estou falando, da Casa de Belém, conhecidíssimo na Zona Leste, no Itaim, e também na Penha, ele pegou o Covid e morreu, perdeu a sua vida, sabe? Então isso não é brincadeira, não foi uma gripezinha de nada, não é uma história de que a vacina vai deixar você com o rabo de jacaré. Eu sugiro que você procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure alguém para ajudar a se recompor ou para colocar o chip da normalidade na sua cabeça de volta. Como negacionismo ao genocídio dos índios Yanomamis, aonde tudo isso que aconteceu, eu ainda vou falar sobre essa matéria dos índios, que não são só os políticos brasileiros que contribuíram para matar os índios, mas também caciques, líderes indígenas, que também cobram milhares de reais para deixar os garimpeiros entrarem nas terras e matarem os índios.
fora o genocídio da tradição que mata crianças que nascem com defeito. Muito bem. A ONG, lá pelo teu presidente Jair Messias Bolsonaro e a UIS, se eu não me engano, recebia 800 e poucos milhões de reais para levar remédio, comida, saúde, investimento, sementes, plantios, cuidar da água dos índios. E não deu um centavo, porque 800 e poucos milhões, o escândalo veio agora. Um monte de índio Yanomami mortos, em estado cadavérico, sabe? Em estado de inanição, morrendo. Negacionismo das falas de Bolsonaro ao racismo, etc. Daqui a pouco eu volto no terceiro vídeo. Olha, boa noite. Eu sou de uma família que minha mãe teve 17 filhos aqui. E eu perdi 7 irmãos com a falta de políticas públicas e violência da Marinha de Guerra do Brasil. Eu perdi meu pai e perdi várias pessoas importantes da nossa comunidade. Aqui já teve situação que mulheres já pariu, a criança caiu, quebrou o pescoço, pessoas arrastadas por dentro da comunidade de corda e essa pessoa ser morto, e lá no Nina morreu com um problema de pulmão, né, o relatório. Então, já teve vários tipos de violência aqui dentro. Tortura contra as mulheres, eu sou uma daquelas pessoas que teve 7 militares na entrada da Vila Naval, aí está na internet a gravação. Eu fui torturada, fui presa, só porque eu vinha para minha casa, então, assim, não é fácil para a gente ter acesso à rua, sabe? Não é fácil. Então, cada vez mais, as violências aumentam, não só com a gente, como os mais velhos e os mais novos. E a falta de políticas públicas é uma das situações que está matando o nosso povo, né? E a gente já teve situação aqui de a gente ligar para a SAMU não vir, e, e no outro dia apareceu o carro do Nina com a gaveta só para retirar o corpo, né? Então, tem omissão de socorro também para esses órgãos. E não é a primeira vez que eu tive o contato do presidente Lula. Eu já entreguei a cartinha na mão dele já umas 5 vezes. A outra vez foi na mão da presidência Dilma, umas 2 vezes também, com o governador do estado da Bahia, o ex-governador, os dois. Então, assim, cada vez mais a gente está perdendo nosso povo com a falta de políticas públicas, com a falta da demarcação e a titulação do nosso território quilombola pesqueiro e dos índios. Então, assim, tem momento que é omisso as pessoas dar socorro a gente, né? Então, hoje a gente está em 2023 e ainda existe comunidades que não têm iluminação pública, não tem água encanada, não tem rede de esgoto. Rose, Oi. oi, boa noite, Rose. Aqui é Leonardo Sakamoto, né? Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Só até para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, Rose, que tem muita gente que não conhece Salvador, não conhece a região de Simões Filho, né? Onde fica o Quilombo, né? De Rio dos Macacos, onde você mora, onde você é líder, né? Só para tentar, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? Aquela ocupação, aquela região quilombola, as famílias estão ocupando há mais de 200 anos lá naquela região, na mesma região, são centenas de famílias. E aí, o que aconteceu é que quando, durante da década de 60, né, instalaram a Marinha instalou a base naval de Aratu, aí começaram os conflitos. E aí, por conta desses conflitos, né, vocês acabam sofrendo violência e, ao mesmo tempo, vocês têm dificuldade de acesso a políticas básicas, como saneamento, água, escola, educação, saúde. É isso, né? Isso, quando a Marinha de Guerra do Brasil veio para a nossa comunidade, na verdade, a gente não é uma ocupação, a gente é dono da terra, abaixo de Deus. Em documento, a gente provou que tem mais de 200 anos, mas é muito além. E eles pegaram o Rio dos Macacos, que hoje eles estão retirando esse rio da gente, a gente vai morrer se não tiver acesso ao rio. Eles vão passar um muro no rio para circular toda a área de água do rio e das fontes. Então, a gente não vai ter aquela cultura de pescar, enfim. Eles fizeram uma barragem dentro do nosso rio.
expulsaram mais de 150 famílias, teve pessoas que morreu, e depois eles fizeram casa de militar, onde é a casa dos militares hoje, é a casa das nossas famílias, os barraquinhos das nossas famílias, que foi tocado fogo, foi derrubado, sabe, e essa família foi torturada. Foi dessa maneira que a Marinha chegou aqui. Em 1969, meu pai ainda eles pegaram meu pai para poder trabalhar, para poder levantar essas casas. Meu pai e o pai de outras pessoas aqui também. E aí chegou os militares, a violência aumentou cada vez mais. Então, teve mulheres aqui que foi estrupada, teve mulheres que foi torturada, os homens torturados, eles botavam os homens para usar o outro. Nossa, aconteceu tanto tipo de violência aqui, e violência contra a criança. Eu, desde pequena, que eu apanho, sabe? Desde a minha idade de 7 anos, que eu apanho na beirada do rio, né? Eu apanho de homens mesmo, de meter a coronhada de arma na minha cabeça e eu desmaiar, sabe? Depois de eu de véia, eu apanhei de novo, em 2014. Então, assim, eles fizeram essas casas de militar, a violência aumentou cada vez mais, a gente ficou preso aqui dentro. A gente não tinha E, acesso à rua, e Rose, sabe? até o pessoal também, acho que em casa, ver mais ou menos quando a gente o relato da Rose, e acho que muita gente já ouviu falar da base de Aratu, né? Essa base, porque é o seguinte, é uma base que fica uma construção da Marinha, tem uma das construções numa das praias mais bonitas do litoral baiano. Só para vocês terem ideia, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, o Temer, Bolsonaro, todos já passaram feriado em Aratu. É isso, né? Isso. A praia ali de Santo Tomé, aquela praia ali, tem uma parte daquela praia que os nossos pretos não podem chegar. Então é separado. Eles circularam um pedaço da praia para eles e a gente não pode ter acesso ali à base naval. É uma área de quilombo também, né? Que hoje lá ali próximo tem o Alto do Tororó, né, que é um quilombo que eles tomaram toda a área de roça desse quilombo e ficou aquela muquequinha bem pouquinho assim, só as casas, o nosso povo dali não pode ter acesso à roça. Ali tem várias empresas que eles abriram mão para se instalar ali, destruindo a água, então aquela água ali é poluída, tá? E se for fazer uma fiscalização ali, vai ver que a água é poluída, a gente pega o pescado todo poluído, entendeu? Das empresas despejando dejeto dentro das águas, e, enfim, é desse jeito. A Ilha de Maré mesmo tem pessoas que estão nascendo com câncer, né? Então, assim, quando a gente chega nesse momento de desespero, é porque a gente perdeu tanta gente na família que não tem volta, mas a gente quer que nossos filhos, nossos netos, não passem o que a gente já passou. Rose, Sabe? Nossos filhos hoje. Oi. desculpe, ia te perguntar se o presidente Lula deu algum retorno dessa vez. Você falou que não é a primeira vez que você entrega essa carta para ele, né? Isso não é a primeira vez. Tem coisa nessas cartas que a gente não colocou tudo, né? Só a gente fez rapidinho. A maioria das pessoas da minha idade é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever. O sonho da gente é aprender. Mas a gente pediu uma pessoa da comunidade para poder escrever. E, assim, não teve retorno dele até agora, e ninguém lá da presidência não entrou em contato comigo, mas tem os contatos da gente, que nessa carta aí tem um contato, e a gente espera que eles entrem em contato para mais pessoas não morrer, sabe? E cada vez mais a gente que está perdendo o nosso povo. E a falta de titulação e demarcação das comunidades quilombola e pesqueira e dos índios é o que está assassinando o nosso povo também. As políticas públicas não chegam, e tem uma parte do território que só mora a maioria idoso. Essa parte está isolado também, tem 3 vias de acesso que está nessa carta, uma é no fundo do território, a outra é do lado onde eu moro, que do fundo do território era o governo municipal para fazer, ele é omisso sobre esse assunto. Nas 2 vias, que é o governo do estado, uma parte de uma via
está impedida de fazer pera marinha, e a maioria das pessoas que moram ali é idoso, precisa de socorro médico, precisa de a SAMU entrar e pegar. Às vezes a SAMU é omissa também quando a gente pede socorro a eles, né, que já teve situação aqui. Então, assim, a gente tem uma esperança que essas 3 vias de acesso sejam abertas, são pequenas, gente. A maior a maior do lado de cá do governo do estado, é 1.200 metros. Eles botaram uma empresa para poder trabalhar, só que essa empresa não está trabalhando de acordo com o que era para trabalhar, está muito lenta, já vai fazer 6 meses, essa via de acesso não foi feita. Do outro lado, onde Dona Olinda mora, esse lado aí está impedido de fazer pela Marinha de Guerra do Brasil, sabe? Então, assim, aqueles idosos estão abandonados, os nossos idosos estão abandonados. Não tem como a gente chegar nesses espaços e calar a boca, sabe? Não tem como, não, gente. A gente já perdeu tantos idosos aqui dentro com a falta de responsabilidade, tantos idosos que foi torturado, sabe? Minha avó morreu com 100 e poucos anos, ela morreu com a tortura da Marinha. Minha avó, ela ia resistir mais. Ela não resistiu, ela teve vários fuzil na cabeça dela, sabe? Circularam minha avó para poder derrubar uma casa da gente aqui. Então, assim, é desse jeito que a Marinha trata a gente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês têm uma segurança imensa que é a Marinha de Guerra do Brasil. Vocês pensem nas pessoas que eles botam como... local de batalha, que é o nosso povo, é a Marinha de Guerra do Brasil, os militares. Então, aqueles que não querem fazer, o comandante dá ordem, e ele tem de fazer, sabe? Lógico. Ele tem de fazer, são pessoas que a gente já deu aipim, banana e tudo a eles, e as mesmas pessoas voltam para me amarrar de fio, sabe? Me torturar, me jogar em cima de uma viatura, 2 homens, um na minha cabeça, outro nas minhas partes, sentado, me escarrando em cima de mim, me espancando toda. Então, esse tipo de pessoas que eles treinado para nossas vidas. O treinamento deles é isso aí, sabe? E as nossas crianças, elas andam 7 quilômetros para poder chegar no colégio, e quando chega no colégio é cheio de melado de lama, o transporte escolar não entra aqui dentro, é desumano, gente. É desumano sabe? demais. Onde é saúde. Vamos fazer aqui uma cobrança, então, ao governo federal, não só ao governo federal, o governo da Bahia também, né? Aliás, os 2 administrados pelo PT, para que olhem aí para essa comunidade. Disse a Rosimeire, eles não que justificassem, mas não é uma invasão, uma ocupação, eles têm a titulação da terra já garantida e mesmo assim tem sido alvo de violência. Rosimeire, vamos seguir acompanhando, por favor, nos atualize e a gente aqui faz uma cobrança pública, não é, ao governo federal e ao governo do estado da Bahia, para que olhem aí para a comunidade quilombola, o Quilombo do Rio dos Macacos. Eu queria só um segundo, assim, a gente só recebeu 97 hectares de terra, ou seja, o governo brasileiro mandou um recado para as mulheres do Quilombo que a gente não pode parir, a nossa geração vai morrer, porque a gente tinha mais de 900 hectares, resumiu para 301, só foi demarcada 104 e titulada 97, tá? E o muro não deve existir no rio, o muro não pode circular na beirada do rio, aí pedindo o nosso povo ter acesso à água. A água é vida, a água é sangue, e a gente não tem como sobreviver sem água. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Para o comentarista político João Caires, não há surpresa na manifestação de cunho nazista do ex-secretário Roberto Alvim. Caires lembra que não é de hoje a admiração do grupo de Jair Bolsonaro pelo nazismo, como ficou demonstrado até no slogan da campanha do então candidato. A gente ouve certas coisas, né, as pessoas falando como é que pode ele parafrasear um ministro nazista. É muito interessante que ninguém se importou com o slogan de campanha de Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo lembra muito Deutschland über alles, ou seja, Alemanha acima de tudo. O mesmo slogan nazista criado por Hitler, mas ninguém se importou. Isso faz nos lembrar também um artigo muito interessante escrito esses dias
para o Gregório du Vivier, onde ele lembra Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele disse que há pessoas que alimentam crocodilos famintos pensando que serão comidos por último, ou seja, tenta negociar com o fascismo, tenta negociar com o nazismo. Parece que isso é que nós estamos sentindo na sociedade brasileira. Algumas pessoas passando pano, deixando quieto as atrocidades que Jair Bolsonaro faz, como se nada tivesse acontecendo. Vamos conversar, deixar quieto, negocia, e agora vimos essa atrocidade que foi esse vídeo do ex-secretário nacional de Cultura. Tem outras coisas, o slogan da campanha de Bolsonaro, deixar o quieto, e outras atitudes que vêm acontecendo, e muita gente está calada, até porque Bolsonaro está entregando muita coisa que parte da elite brasileira, que parte da classe dominante tem interesse, retirar direitos da classe trabalhadora. E também acham que dá para alimentar crocodilos famintos, pensando que podem ser comidos por último. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. E após visitar o Museu do Holocausto em Israel, o presidente Jair Bolsonaro disse não ter dúvida de que o nazismo foi um movimento de esquerda. Concorda com o seu chanceler de que o nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. E a tese defendida por ele e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, é contestada por especialistas, por historiadores, pela imprensa e pelo próprio governo alemão. Bolsonaro contradiz até o memorial que visitou, que diz que o movimento foi de direita. E a fala do presidente, na verdade, é justificada pelo nome do partido de Hitler, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E o termo socialista indicaria, então, a ideologia do grupo. No entanto, especialistas indicam que o uso do socialista no nome, na verdade, era uma estratégia eleitoral para atrair os trabalhadores. Em entrevista à BBC Brasil, Denise Hollenberg, professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, diz que o nazismo alemão, na verdade, combatia o marxismo e também o capitalismo. O que eles queriam era um Estado forte. E vale destacar que o socialismo, o marxismo e os bolcheviques eram movimentos de esquerda que cresciam na época. E um exemplo disso é a Revolução Russa. E no final do ano passado, o embaixador alemão no Brasil, Georg Witzel, disse ser uma completa besteira definir o nazismo como de esquerda. E se a gente for associar o nome dos partidos a ideologias políticas, a gente vai descobrir grandes contradições. E uma delas é o próprio PSL, o Partido Social Liberal, que de liberal não tem muita coisa e nem de social, não é mesmo?